Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia, Fabricando Ideias chegando aí na sua casa. Fica comigo até as 9 horas da manhã, que ó, tá muito legal o programa de hoje, hein? Já quero começar agradecendo a Padoca do Chefe, que trouxe esse café maravilhoso pra gente aqui tomar. Olha que delícia, gente, aquele sonho. Nossa, lembra a infância. Muito obrigada, viu? Muito gostoso mesmo. E eu vou aqui para minha primeira convidada, a doutora Ana Clara, para a gente falar um pouquinho sobre essas doenças reumáticas, né? Sobre essa coisa muito complicada. E a doutora Ana Clara vem aqui para simplificar tudo pra gente, né, doutora? Bom dia. Isso aí, bom dia, Paula, bom dia a todos. E hoje a gente vai desvendar os reumatismo. Sim. Reumatismo a gente lembra de vó, porque a gente lembra lá atrás, mas não é, né, doutora? Já fala aí, ó, gente jovem tem reumatismo também. Sim, qualquer um pode desenvolver doença reumática ou reumatismo em qualquer fase da vida. E quais os principais sinais e sintomas de doenças reumáticas, doutora? Bom, então só para lembrar, né, as doenças reumatológicas, elas ocorrem por uma confusão do próprio corpo. Todos temos um sistema de defesa, que é o nosso sistema imune, que é responsável para nos proteger. Porém, existem alguns fatores que fazem com que esse sistema imune fique confuso e passe a atacar estruturas do próprio corpo, como se fosse um inimigo. E existem alguns fatores de risco para isso, né? Temos o fator genético, então história familiar, se tem alguém na família que tem alguma doença reumatológica, tem um risco maior de desenvolver. Além disso, algumas infecções que nós entramos em contato ao longo da nossa vida, fatores hormonais, então alterações hormonais que sofremos também, e nossa alimentação, prática de atividade física, hábitos de vida. Então, tudo isso pode representar um risco ou não de desenvolver uma doença reumatológica. Doutora, e todos esses sintomas aí, criança também tem essas doenças reumáticas? Sim, crianças também têm. Então, desde o nascimento, nós estamos vulneráveis a sofrer essa confusão do sistema imunológico. E o mais comum é apresentar dor, né? Às vezes é uma dor espalhada, generalizada, ou é uma dor nas articulações, cansaço, que é a fadiga, né? Aquele cansaço inexplicado. Às vezes até episódios de febre, febrinha baixa, que pode acontecer. Olha só. Manchas no corpo, queda de cabelo, alterações nas unhas. Então, as doenças reumatológicas podem afetar estruturas do nosso corpo todo. E criança pode confundir com aquela fase de crescimento, que fala que é a dor do crescimento. Sim. Que aí pode ser a doença reumática, mas se confunde, não são? Confunde, né? Porque ao longo da fase de crescimento da criança, ela pode sofrer algumas dores, mas é diferente, né? Quando nós temos uma dor que ela é muito persistente, então todo dia ali a criança reclamando, ou ela acordar mancando, ter dificuldade às vezes na escola para segurar o lápis, a caneta, são alguns relatos que os pais trazem para nós quando se trata de criança, porque a criança não sabe às vezes expressar aquilo que ela está sentindo. Ela não vai chegar e simplesmente falar, tô com dor na minha articulação, mas tem esses pequenos sinais ali que nós podemos identificar na criança e já investigar e intervir o quanto antes. Afinal, a dor de crescimento, ela é algo passageiro, que se resolve e geralmente com massagens pode ajudar a melhorar, diferente das dores de doenças reumatológicas. E o que prevenir? Existe prevenir uma doença reumatológica? Tem como nós prevenirmos, né? Então, por mais que tenha fatores de risco, né, a pessoa tem história na família, isso não é regra, não significa que obrigatoriamente ela vai desenvolver. Então, se adotar algumas medidas, assim, mudar os hábitos alimentares, ter uma alimentação mais balanceada possível, evitar o sedentarismo, então praticar atividade física, evitar bebidas alcoólicas, cigarro, tudo isso pode ajudar a evitar o desenvolvimento de doenças reumáticas. Então, elas entram como estratégias de prevenção. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Eu acho que ficou tudo muito claro. Mamães, fiquem atentas aí, famílias fiquem atentas, não é, doutora? Sim.
Muito obrigada, doutora. Vou para um comercial e já volto. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. O Espaço Tati Bronze valoriza e inspira a mulher que sonha, realiza e conquista seu espaço com brilho próprio. São 16 anos de dedicação, transformando o bronze em uma metodologia exclusiva que revela beleza, confiança e autenticidade. O Fabricando Ideias é um programa para a família toda. Aqui temos os melhores especialistas. Assuntos como maternidade, negócios, empreendedorismo e variedades. Te espero todo sábado às 8h30 da manhã. Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. Voltamos para o nosso segundo bloco e nós vamos falar de um assunto muito sério agora com a nossa cardiologista pediátrica aqui, doutora Marília. Bom dia! Bom dia, Paula. Tudo bom? Tudo jóia, doutora. Muito feliz da sua presença aqui com a gente. A gente vai falar do coração do prematuro, que esse mês é um mês especial, né? Exatamente, Paula. Esse mês de novembro, é um mês da conscientização sobre a prematuridade. E eu, como cardiologista pediátrica, vim contar que o prematuro não precisa só dos outros cuidados, mas o coração do prematuro também é diferente e precisa de um cuidado a mais. Doutora, por que os prematuros, então, devem ter essa atenção especial diferente de uma criança que nasce com o tempo normal? O prematuro, pessoal, não era para ter chegado tão cedo. E nossa circulação funciona de uma forma diferente dentro da barriga da mãe e fora da barriga da mãe. Então, o prematuro ele pode ter dificuldade de adaptação. O que uma criança que nasceria no tempo certo tem facilidade, ele não consegue lidar tão bem. Então, existem algumas comunicações na circulação do prematuro que têm dificuldade de fechar. São elas o forame oval, e que a gente pode detectar aí comunicações interatriais, e a que mais preocupa tanto os neonatologistas quanto pediatras, quanto cardiologistas, que é a persistência do canal arterial. Doutora, e se estiver tudo normal, o prematuro pode ter alta do cardiologista? Essa pergunta aí, né, gente? As mamães devem fazer muito, né? Que bom que tá tudo bem numa primeira avaliação anatômica, né? Então, se a gente vê que tá tudo fechadinho, ótimo. Porém, prematuros têm risco cardiovascular aumentado o resto da vida. Então, eles têm que acompanhar com um cardiologista sempre. Os prematuros, eles podem ter principalmente hipertensão arterial. Então, a gente tem que cuidar deles de outra forma. Quando outras crianças devem começar a medir a pressão com 3 anos de vida, no prematuro isso já começa desde pequenininho, lá na primeira consulta com o pediatra e no acompanhamento com o cardiologista. Muito bom, doutora. Quando a criança tem alta, ela sai ali do hospital, ela vai, né? Ela vai para casa. Mesmo que recebeu alta, tem um tempo para voltar, né? Para reavaliar tudo isso ou não, doutora? Pode ter mudança? Pode ter mudança, mas idealmente essa criança tem que ser reavaliada entre os 3 e 6 meses de vida. Então, diferente do que eu falo para as outras crianças, que tem que ter uma avaliação ali no primeiro ano, o prematuro não. O prematuro é antes. Então, o prematuro é entre 6 e 3 meses de vida. Doutora, tem mais alguma doença associada ao prematuro, ao coração do prematuro? Existe uma doença, então, que a gente pode visibilizar no prematuro, que é uma hipertrofia do coração, justamente por essa dificuldade de adaptação. O coração do prematuro, gente, ele é mais durinho, então ele tem mais dificuldade de adaptação. Ao longo do tempo, pode ser que a gente tenha que checar isso também. Fora isso, prematuros podem ficar muito tempo dentro da UTI pediátrica e isso pode levar também a algumas arritmias e aí, gente, causadas pelos dispositivos, como um catéter ou não, pode ser inerente do prematuro, até porque a parte elétrica do coração também não está completamente formada.
Fora isso, a gente pode ter esses problemas de comunicação. E aí, por que a persistência do canal arterial chama tanta atenção da gente? Porque ela pode gerar no futuro uma coisa que chama hipertensão pulmonar. E precisa de cirurgia antes que isso aconteça. Nossa, é bem amplo, né? Tem que prestar atenção também, né, doutora? E nas crianças que a gente vem falando isso sempre, que nasceram no tempo normal também. Tem que tomar esse cuidado, não só com as prematuras, mas com as crianças que nasceram no tempo normal. Às vezes a mãe nasceu, o pediatra deu alta, tudo foi embora. Mas é importante fazer aquela avaliação também, não é, doutora, no primeiro ano de vida? Sem sombra de dúvidas. Então, mesmo o prematuro, como a criança que não nasceu prematura, tem que ter esse cuidado. E, gente, a gente quer que os nossos filhos tenham uma qualidade de vida excelente. Então, passar pelo cardiologista é essencial para a gente conseguir garantir uma vida tranquila e saudável para prematuros e para crianças que nasceram no tempo certo. Ela acaba sempre a entrevista com um jeitinho tão especial, né? Deixando o coração de todo mundo aí tão quentinho. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Paula. E também para aquecer aqui o coração quando ela termina, tem o creme, né? Que vai lá no Instagram dela e olha que ela aquece tudinho ali pra gente com o creme, com as dicas, é muito legal. Vocês pediram tanto uma nutróloga que, olha só, hoje tem estreia aqui, vai ter uma nutróloga maravilhosa aqui com a gente, a doutora Letícia Creles, e ela vai estar um tempo. E se você, não consigo emagrecer agora, vai, viu? Pega, manda aquele WhatsApp para as amigas, corre aqui que eu vou apresentar ela agora para vocês e a gente já vai começar com uma perguntinha básica aqui para ela, né? Bom dia, doutora. Bom dia, seja Paula. bem-vinda. Obrigada. Doutora, emagrecer é a meta de janeiro, né? Aí passa janeiro, fevereiro, março, ninguém conseguiu, né? Fala para mim, doutora. Por onde eu começo? Quero começar agora. As amigas lá estão assistindo. Por onde começa, doutora? Essa pergunta é muito boa, Paula. Todo mundo chega no consultório, doutora, o que eu faço? E a gente precisa entender e analisar cada caso, né? Certo. Precisa entender o seu sono, o seu intestino, seu padrão alimentar. Precisa entender também os seus hormônios, que isso é uma coisa que conta bastante. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, não é só cortar a alimentação. Tem muita coisa que envolve. E estilo de vida é o básico, né? O que a gente precisa ter ali como uma constância. E quando a gente fala em medicação, elas são sim analisadas e bem aproveitadas num tratamento. Bem indicadas no seu caso, para você ter mais apetite controlado, mais saciedade, ter ali um equilíbrio de massa magra, de ganho e perda de gordura, tá? Então a gente precisa entender e centralizar o seu caso. E nada do que você vê na internet aí, gente, pelo amor de Deus, porque na internet tem um monte de coisa milagrosa, pelo amor de Deus, Paula. Pelo amor de Deus, não comece por aí, hein? A gente tem vários grupos de amigas que se reúnem pra tomar café de sábado e assistir a gente. Olha que delícia! Então, não façam isso, hein? Vamos lá, é verdade que a balança nem sempre mostra, doutora, o resultado real? Com certeza, Paula. E isso é muito das frustrações que eu vejo no consultório. Porque a balança, ela vai mostrar somente um número. Mas é muito mais do que isso, é composição corporal. E na minha avaliação, eu vou ver quanto você tem de gordura, quanto você tem de massa magra. E quando a gente fala no uso de medicação, hoje a gente tem a tirzepatida, que aí tá muito bem falada, né? Para tratamento de obesidade, diabetes, até a apneia do sono hoje. Então, ela consegue segurar muito bem a sua massa magra quando você tem uma dieta e treino adequado para você. Mas toma cuidado, sem acompanhamento médico pode ficar complicado. Cuidado, gente. E o que mais atrapalha as mulheres nesse processo do emagrecimento, doutora? Com certeza é a pressa, a comparação e o não acompanhamento médico. Tomar medicação por conta, buscar a informação da amiga. Mas, gente, isso não pode. Cada caso ali é individual. A gente precisa entender e avaliar o seu caso, saber qual a medicação que você precisa, saber o que é um plano estratégico para você, saber como que é o seu padrão alimentar e tratar a causa disso para você ter um emagrecimento muito saudável e duradouro. Hoje a gente tem aprovação da OMS
como a tirzepatida, para emagrecimento, para tratamento de diabetes, para tratamento da apneia do sono. Algumas medicações a gente tem certeza que vai dar certo no seu caso. Então, procura um acompanhamento, faz as coisas com consciência e constância. E não adianta, né, doutora, faz qualquer tratamento, aí às vezes você pode até perder aí fazendo um tratamento da vizinha, mas a hora que volta, além de te trazer alguma doença relacionada com isso, às vezes coisas que não tinha, começa a ter, né, doutora? Sim. Então é muito grave, né? Com certeza, Paula. E uma coisa muito importante é o reganho de peso, é o efeito sanfona, o tão temido efeito sanfona. Então, se você não tiver acompanhamento, o efeito sanfona ele é certeiro. Cuidado, não faça uso de medicação sem acompanhamento. Então é um conjunto de coisas, né? Procurar primeiro um profissional, alimentação, atividade física, estilo de vida mudar, aí sim você consegue. Não adianta você colocar na sua meta que em março você quer ter 10 quilos a menos se você tá comendo pizza, lanche toda semana. É isso. Então traz felicidade, traz felicidade. Com certeza. Mas não vai atingir a sua meta, né? Então, com certeza. Cuidado. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. O próximo mês aí, daqui a algumas semanas, tem a doutora de novo. Então, ó, ela vai ajudar bastante a gente. Então, segue firme, começa aí já procurando a doutora e marcando lá sua consulta. Obrigada, Muito doutora. obrigada, Paula. É um prazer, gente. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Encantos Biquínis é sinônimo de estilo e confiança na praia ou no bronze. Com fabricação própria, trabalhamos com o tecido reajustável, oferecendo conforto, brilho e qualidade. Vendas no atacado e varejo. Encantos Biquínis, entregamos para todo o Brasil. O Fabricando Ideias é um programa para a família toda. Aqui temos os melhores especialistas. Assuntos como maternidade, negócios, empreendedorismo e variedades. Te espero todo sábado às 8h30 da manhã. Minha conversa agora é com a doutora Noeli Faria, médica ginecologista e obstetra, que ela vai estar uma temporada aqui com a gente. Então já convido você para ficar ligadinha, manda aquele WhatsApp lá para as amigas e já vai vendo suas perguntinhas depois para ir passando para a gente perguntando para a doutora e a gente respondendo a sua perguntinha aqui no ar também. Doutora, bom dia. Bom dia, Tudo Paula. bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E vamos lá. Vamos com a primeira perguntinha aqui. Na consulta, doutora, eu devo tomar banho antes de ir numa consulta com o ginecologista? Então, esse assunto eu até quis abordar porque são temas que a gente imagina que todo mundo tem conhecimento, mas que, na verdade, às vezes pega muita gente de sobressalto. Sim. Então, o ideal é eu não me preparar para a consulta. Não vou tomar banho agora porque a consulta é daqui 1 hora. Né? O ideal é que a gente tenha uma higienização, né, geral, pelo menos 3 horas antes, tá? Tem muitas mulheres, às vezes, que quando vão ao consultório e tipo assim, elas se sentem um pouco envergonhadas de estarem, né, sem tomar um banho, enfim, saiu para o trabalho pela manhã e já está no final do dia, ela se sente desconfortável, fica aquela insegurança, será que eu estou limpinha, será que eu não estou? Mas é interessante que a secreção que a gente acumula ao longo do dia, ela é até importante para eu diagnosticar alguma intercorrência que essa pessoa possa estar tendo, né? Então é por isso que o lavar não é interessante logo pouco antes da consulta. E até eu estava conversando com uma amiga médica patologista que tem algumas situações
que é incrível. A gente colhe material de dentro do conteúdo vaginal e isso pode causar uma interferência lá no laboratório. Né? Então, assim, parece meio estranho, mas isso é fato e é verdade. E depois vem esse exame, né? Bagunça tudo, né? E assim, no nosso caso, por exemplo, o ginecologista, a gente precisa da quantidade de secreção, do aspecto, até mesmo do odor. Né? Isso a gente é um ponto, é um critério que a gente também usa. Não é um ponto crucial ali, sim, mas ele ajuda, ele compõe o diagnóstico que você pretende fazer. Né? Então, olha só, que é muito legal falar sobre isso. Doutora, como é a prevenção do câncer do colo uterino? Então, eu coloquei até essa questão justamente porque foi bem intencional. Tá. Quando a gente fala em rotina ginecológica, todo mundo logo pensa, nossa, eu tenho que colher meu preventivo, nossa, eu tenho que ir no ginecologista. Tudo bem, faz parte, né? A gente tem que fazer o rastreamento do câncer de colo uterino, só que a gente também, numa consulta de rotina, a gente vai fazer com a entrevista que a gente realiza, a anamnese que a gente realiza com o paciente, você vai conhecer a história, você vai conhecer pontos importantes dessa paciente que às vezes ela não valoriza. Então, aí você já pode identificar alterações de ciclo menstrual que ela julgava ser uma coisa normal e que na verdade não é. Ou sintomas. Dá um exemplo aqui, TPM, né? Tem muita mulher que acha que, não, isso é normal, é do momento. Ou às vezes ela se sente meio constrangida, uma fase ali que ela não consegue se expressar da melhor forma. Então isso causa constrangimento até mesmo no trabalho. E ela não sabe como fazer para poder amenizar a situação, controlar, ter uma melhor qualidade de vida nesse momento. Né? Então, assim, são coisas que é do dia a dia do ginecologista. E faz parte ali da toda a anamnese. E faz parte. Não é simplesmente vou lá colher o Papa Nicolau. Né? Então tem os exames que deve fazer de rotina, sim, né, tem doutora? Os exames laboratoriais, né, que sempre a gente alia a história clínica e ao exame físico, que é engraçado e eu até coloco essa situação. O corpo fala. Isso. Então, às vezes tem coisa que a paciente não me contou, mas quando eu vou lá e examino a paciente, aí eu pergunto, questiono ela e ela vai e me confirma alguma situação. Aí já sabe ali o que é. Então é bem bacana isso, porque medicina é tudo e é o que a gente fala na medicina, né? A clínica é soberana. Então, às vezes o paciente tem a ideia de que o médico ele tem que pedir aquela lista enorme de exames. Não necessariamente. É mais a entrevista ali na anamnese que vai tem descobrindo. muita coisa que o diagnóstico é clínico, é conversando, examinando, ponto. Então não é receitinha de bolo e por isso que a gente tem que procurar ali um profissional que realmente tenha esse atendimento humanizado. E a doutora vai estar com a gente aqui uma temporada, você pode mandar as perguntas, marcar um horário também com a doutora, né? Isso aí. E seja muito bem-vinda, eu tenho certeza que a gente vai falar muito aqui da saúde da mulher, né, doutora? Obrigada, doutora. Obrigada. O mercado de cuidados para idosos está em expansão acelerada e o Village Viver Bem está pronto para liderar esse movimento. Oferecemos um modelo de negócio testado, com processos estruturados, equipe multiprofissional e alta demanda. Investir em uma franquia Village Viver Bem é investir em um negócio que só cresce ano após ano. Você contará com treinamento completo, suporte na implantação, fornecedores homologados e acompanhamento constante. Tudo isso com rentabilidade sólida e recorrência previsível. Village Viver Bem, um negócio inteligente, seguro e altamente promissor. Entre em contato com a nossa equipe pelos telefones abaixo e saiba mais. Obrigada, pessoal do Village Viver Bem. E agora eu vou para um recadinho também da doutora Larissa Caniza. Bom dia, Paula. Bom dia, telespectadores do programa Fabricando Ideias.
Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as unhas, sobre fragilidade das unhas. Quais as principais causas, se os esmaltes fortalecedores realmente funcionam ou não, que suplementos a gente deve tomar no caso de unhas fracas. Mas a primeira coisa, eu trouxe para vocês algumas fotos com os principais sinais para vocês detectarem se a sua unha está fraca ou não. O primeiro deles são essas estrias longitudinais nas unhas, chamadas de onicorrexe. Essas estrias são comuns com o envelhecimento das unhas, a gente vê muito em pacientes com mais de 50 anos, mas elas podem aparecer mais precocemente. Segundo sinal, quando as unhas, próxima foto, começam a descolar. Talvez essa aqui seja a queixa mais frequente dos pacientes. Doutora, minha unha está abrindo, minha unha está descolando. Então, esse sinal aqui também muito importante de fragilidade das unhas. E o terceiro sinal, também muito comum, principalmente em mulheres, porque nós fazemos as unhas todas as semanas, é a chamada leuconíquia. São manchas esbranquiçadas nas unhas. Isso pode ser só pela manicure frequente, toda semana, uso frequente de esmaltes, ficar muito tempo com o esmalte nas unhas não é indicado também do ponto de vista dermatológico, porque isso por si só pode determinar o aparecimento dessas manchas brancas. Então, esses sinais que eu mostrei para vocês são os sinais de alerta. Uma vez apresentando esses sinais, primeiro passo: ficar um período sem esmaltes. Na hora de remover o seu esmalte, dar preferência a removedores sem acetona, porque a acetona desidrata as unhas e piora esses sinais de fragilidade. Hidratar as unhas. Muita gente pensa que as nossas unhas são uma estrutura rígida, onde nada penetra. Mas não, os hidratantes penetram e penetram muito bem. Então, notou unhas fracas? Remoção de esmalte, uso de removedores sem acetona, hidratação das unhas. Com que tipo de hidratante, doutora? Você pode usar hidratantes em creme, hidratantes tradicionais, às vezes o seu próprio hidratante corporal. Os hidratantes em pote, geralmente eles são em creme, então é uma textura que penetra melhor nas nossas unhas. E todas as noites hidratar. Alguns óleos vegetais, como óleo de amêndoas, óleo de girassol, óleo de semente de uva, também ajudam bastante na hidratação das nossas unhas. Isso por si só também leva a melhora. E os esmaltes fortalecedores, eles realmente auxiliam nas unhas fracas? Auxiliam sim, mas tomem muito cuidado com esmaltes contendo formol ou substâncias, derivadas do formol, porque essa substância, além do risco de causar alergias, dermatites de contato, o formol ele é um endurecedor. Então, num primeiro momento, ele até deixa a unha aparentemente mais forte, mas com o uso crônico, ele pode levar à quebra dessas unhas. E com relação à suplementação de vitaminas por via oral. Gente, quando o assunto são unhas fracas, as principais vitaminas, os principais minerais, nós obtemos através de uma boa alimentação. Por exemplo, os ovos são muito ricos em biotina, que é uma vitamina super importante para a saúde das unhas. Então, não saiam suplementando as vitaminas antes de uma avaliação médica. Então, passe com o seu dermatologista, vamos dosar, vamos ver como é que está o seu perfil metabólico antes de escolher algum suplemento para tomar, tá bom? Mas uma boa alimentação já ajuda muito. E as unhas podem ser sinais de doenças sistêmicas, como anemia, hipotiroidismo e outras alterações endocrinológicas. Então, principal orientação de hoje, unhas fracas, os cuidados que eu falei e procurar o seu dermatologista. Dúvidas adicionais? Mande pra gente nos canais de comunicação do programa Fabricando Ideias. Obrigada, doutora Larissa.
E agora eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Fabricando Ideias. Obrigada aos parceiros, obrigada a você de casa por ter ficado conosco aqui no programa de hoje. Vamos ficar juntinhas lá na rede social, hein? Um grande beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma e doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.